Olá, meus queridos! Chegamos na nossa última aula de matemática básica, que é sobre aritmética básica, múltiplos, divisores, MMC e MDC. E vamos agora então fazer alguns exemplos envolvendo esse assunto aqui. Clique no link abaixo, vai ter o material dessa aula que tem o enunciado das questões que serão resolvidas por mim aqui. Vamos lá então? No primeiro exemplo, então, a gente vai ter dois conjuntos. Esse aqui, então, é o conjunto dos divisores do número 24 e esse é o conjunto dos múltiplos do número 3. E a gente vai ter que fazer essa operação. É o conjunto dos divisores de 24 menos o conjunto dos múltiplos de 3. Então, vamos lá. O conjunto dos divisores de 24, a gente vai ter que lembrar o conceito de divisor que nós vimos na nossa aula, certo? O que é divisor de um número, então? Para que eu tenha divisores de um número, eu vou ter que dividir o meu número por aqueles valores e a divisão tem que dar exata, certo? Então os divisores do 24 são os números que eu consigo dividir o 24 por eles. Então quais números que a gente vai ter? O primeiro deles é o 1, certo? 24 para 1 dá uma divisão exata. Depois eu posso ter o 2, 24 para 2 também. 24 para 3 também dá uma divisão exata, certo? Posso ter o 4, 24 para 4 dá 6. 24 para 8 dá 3, todos dão divisão exata, né? Então eu posso ter o que mais? Posso ter 6 aqui, posso ter 8, posso ter 12 e o próprio 24. São esses números aqui, então, que são os divisores do 24. E aí os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3, então eu obtenho sempre vou obter múltiplos de um número natural multiplicando esse número por qualquer elemento do conjunto dos naturais, certo? Então os múltiplos de 3 que eu vou ter aqui é o 0, que eu faço 3 vezes 0, depois 3 vezes 1 que dá 3, 3 vezes 2 que dá 6, 3 vezes 3 que dá 9. É só eu ir indo aqui de 3 em 3 que eu vou ter sempre múltiplos de 3. Então eu vou ter o 12, o 15, o 18, o 21, o 24... Continuaria, certo? 27 e assim vai infinitamente, porque o conjunto dos múltiplos de um número, ele é sempre infinito, né? Porque eu tenho infinitos números naturais, então eu sempre consigo multiplicar o 3 por algum natural e eu vou ter infinitos múltiplos. Então é lógico que eu vou representar só os primeiros aqui. Nosso objetivo então é fazer o quê? Fazer os divisores do 24 menos os múltiplos de 3. Quando eu tenho uma operação aqui envolvendo dois conjuntos, porque isso aqui são conjuntos, tá? O que é um conjunto? A gente ainda vai estudar nas aulas seguintes, mas um conjunto é quando eu tenho um agrupamento de elementos que tem alguma característica em comum. Nesse caso aqui, a característica em comum é que todos esses números são divisores do 24 e esse aqui, todos os números são múltiplos do 3. Então eles são dois conjuntos. Para eu fazer uma subtração de dois conjuntos é bem fácil, tá? Eu vou pegar os elementos que estão no conjunto dos divisores do 24 e tirar os que estão no conjunto dos múltiplos de 3. Ou seja, quais elementos que eu tenho em comum nos dois conjuntos aqui? Olha só, eu tenho o 3 que está nos dois, então eu vou ter que tirar do 24, vou ter que descontar. Eu tenho o 6 que está nos dois, também vou ter que descontar. Tenho o 12 e também tenho o 24. Então eu vou descontar esses elementos que estão no 24 e estão também nos múltiplos de 3. Quantos elementos sobraram então? Sobrou o 1, o 2, o 4 e o 8. Ou seja, eu tenho 4 elementos. Então nosso gabarito é a letra D. Sobraram então 4 elementos. Exemplo 2 é uma questão bem bacana e conceitual. A gente não vai fazer conta nenhuma para resolver. É bem simples. Olha só. Então a gente tinha um grupo de alunos que eles seriam divididos. Só que essa divisão não pôde ser feita porque eles não queriam que ficasse grupos com um aluno só em cada grupo ou um único grupo com todos os alunos. O que a gente pode concluir com relação a isso? A gente pode concluir que o número de alunos era um número primo. Por quê? Porque o número primo só divide por 1 e por ele mesmo. Então é exatamente o que iria acontecer se eles fossem dividir esse número de alunos. Só ia ter um aluno por grupo ou um único grupo com todos os alunos. Vou pegar um exemplo para ilustrar para você. Imagina então que eu tivesse na turma, sei lá, 13 alunos. Tá? Uma turma de matemática, por exemplo, não vai ter muito mais aluno que isso, tá bom? Então vamos lá. Imagina que essa turma tivesse 3 alunos. Quais são as únicas formas de eu dividir esse 13? Bom, como ele é um número primo, só tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então a única forma de eu dividir é dividir para 1, que fica um único grupo de 13,
todos os alunos no mesmo grupo, ou eu divido em 13 grupos diferentes, que é dividir pelo próprio número. E aí teria um aluno em cada grupo, mas não é o que eles queriam fazer. Então é exatamente o que acontece. Se o número for primo, ele só divide por 1 e por ele mesmo, eu só teria um único grupo com todos os alunos, ou grupos com um aluno em cada grupo, certo? Que seria o número de grupos igual ao número de alunos. Mas isso não pode acontecer, então a gente conclui que o número de alunos é um número primo, tá? O gabarito então é a nossa letra C. Exemplo 3 é uma questão que vai usar a aplicação de MMC. Tá, professor, como é que eu vou saber se um problema eu vou ter que usar MMC ou MDC para resolver? Aí a gente tem algumas características do problema que fazem a gente chegar nessa ideia do MMC e MDC. Quais são essas características? Primeira, sempre que você procurar um número comum, tá? Então, procuramos um número comum é um indício, certo? Esse número ele vai ter que ser máximo ou mínimo. Se você procura um número que seja máximo, você vai ter o teu MDC. Se você procura um número que seja mínimo, você vai ter o teu MMC. Porque MMC é mínimo múltiplo comum e MDC é máximo divisor comum. Então se esse valor for máximo é o MDC, se for mínimo é o MMC. Então nesse problema, o que acontece? A Esmeraldinha, ela não sabe se vão vir 4 ou 6 pessoas para o seu aniversário. Tá ok. Só que ela quer deixar o bolo dividido de uma forma que se vier 4 pessoas, cada uma vai receber a mesma quantia, ou se vier 6 pessoas, cada uma vai receber a mesma quantia também. E a questão quer saber qual é o mínimo de fatias iguais que ela vai ter que fazer no bolo para que isso aconteça, tá? Então, qual vai ser a ideia? Eu tenho que achar um número comum, certo? Porque é o número de fatias que vai servir tanto se vier 4 pessoas quanto se vier 6, certo? Esse número tem que ser máximo ou mínimo? Esse número tem que ser mínimo, porque é o mínimo de fatias para que isso aconteça, certo? Então eu vou ter que calcular o MMC. O MMC de quanto? De 4 e 6, porque são o número de pessoas que podem aparecer na festa. Então é só eu calcular nessa questão aqui o MMC entre 4 e 6, tá? Quanto dá o MMC entre 4 e 6? Vamos fazer? Então é só eu pegar o 4 e o 6, aí eu vou dividir aqui, começo pelo 2, certo? 4 para 2 fica 2, 6 para 2 fica 3, dá por 2 de novo, 2 para 2 fica 1, 3 para 2 não dá, eu vou conservar o 3, e aí 3 dá para 3, então fica 1 e 1. Então o MMC de 4 e 6 é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, certo? MMC entre 4 e 6 é 12. Então basta ela fazer 12 fatias iguais no bolo, que vai servir tanto se vier 4 pessoas quanto se vier 6. Por que que isso acontece? Porque o número ele é sempre divisor do seu múltiplo. O que significa isso? Que se eu pegar o 12, eu consigo dividir para o 4 e consigo dividir para o 6. Por isso que ela tem que fazer essas 12 fatias, tá? Porque se vier 4 pessoas, 12 dividido para 4 dá 3. Cada uma ganha 3 fatias, beleza. Ou se vier 6, da mesma maneira, 12 divide para 6 também. 12 para 6 dá 2. Cada uma ganha 2 fatias, cada uma fica com a mesma quantia. Tá? Se fosse 24 aqui, por exemplo, o que ia acontecer? Se ela cortasse em 24 fatias iguais, daria para dividir também para o 4 e para o 6. Cada uma também receberia a mesma quantidade. Mas por que não pode ser? Porque a questão é que é o mínimo de fatias que ela tem que fazer. Então o mínimo de fatias é o mínimo múltiplo comum. Tá? Por isso que não é um múltiplo qualquer. 24 é um múltiplo, só que ela quer o mínimo múltiplo. Por isso que é o 12. Tá? Porque é o menor número de fatias que ela tem que fazer. Então é o 12. Nosso gabarito é a letra B. Exemplo 4, mais um probleminha. Então a gente tem ali 48 balas e 40 chocolates para dividir para o maior número possível de crianças. Tá ok? Então deixei novamente as instruções aqui. Vamos lá. Procuramos um número comum? Sim, procuramos o mesmo número de crianças que eu vou dividir, certo? Essas balas e esses chocolates aqui. Então a gente procura um número comum. Esse número é máximo ou mínimo? Esse número é máximo, né? Porque a gente quer o maior número de crianças que a gente consegue fazer essa divisão. Então a gente procura um número máximo. Então, a gente já matou. Precisa do MDC, certo? Além disso, a questão fala em dividir. Se a questão fala em divisão, reforça mais ainda que é o MDC, porque é máximo divisor comum, certo? Então eu tenho que fazer o máximo divisor comum entre 48 e 40, que é o que eu vou estar dividindo, tá ok? Então vamos lá. Como que eu calculo MDC? Vamos lembrar, eu vou pegar os dois números aqui, 48 e 40,
e eu vou sempre dividir, sempre tenho que dividir por um valor que divida os dois números que estão aqui, porque é um divisor comum. Então eu vou pegar o 2, porque o 2 vai dividir os dois que estão ali. 48 para 2 fica 24, e 40 para 2 eu tenho 20. Tá ok. Dá por 2 de novo. Então vai por 2 de novo. 24 para 2 eu tenho 12, e 20 para 2 eu tenho 10. Dá por 2 de novo, então vamos lá. 12 para 2 dá 6, e 10 para 2 dá 5. Agora, não tem nenhum número que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Se eu dividir por 2, o 6 divide, só que o 5 não, então não dá. E se eu dividir por 5, o 5 divide, mas o 6 não dá. Então eu termino aqui a minha conta, porque não tem mais nenhum número que vai dividir os dois. Então, meu MDC é só eu fazer essa multiplicação aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Então eu tenho aqui que o MDC entre 48 e 40, ele é 8. A gente tem que agora identificar o que isso significa no nosso problema. Significa que o número de crianças que a gente consegue fazer essa divisão é 8. Tá? É o máximo divisor comum entre esses dois números. Significa que eu consigo dividir o 48 em 8 e consigo dividir o 40 em 8 também. E esse é o maior número que eu consigo fazer essa divisão. Tá? Então essa é a ideia. Muito bem. E aí o que a questão pede? Qual é o número de crianças? Então é 8, que é o máximo divisor comum. E aí quantas balas e quantos chocolates cada criança vai receber? Então se eu tenho 48 balas, 48 dividido para 8, cada criança recebe 6 balas, né? Então vamos colocar aqui a resposta. São 8 crianças que vão ser contempladas, né? 8 crianças. Cada uma vai receber então 6 balas. 6 balas. E aí, chocolates são 40, então 40 dividido para 8 eu tenho 5. 6 balas e 5 chocolates, então, cada uma dessas crianças vai receber, tá ok? Exemplo 5, para finalizar, nós vamos falar sobre quantidade de divisores de um número. Então eu tenho o seguinte, eu tenho esse número aqui, 8 que multiplica 15 elevado a k, e eu sei que ele possui 16 divisores. Eu tenho que calcular o valor do meu k. Antes disso, a gente vai ter que lembrar como é que eu faço para encontrar a quantidade de divisores de um número. Então eu tenho aqui um exemplo. Calcular a quantidade de divisores do 40. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que fatorar primeiro em primos, certo? Então eu vou dividir sempre por números primos aqui. 40 dá por 2, que é o primeiro primo, fica 20, dá por 2 de novo, fica 10, dá por 2 de novo, fica 5, e aí só vai dar agora por 5, que fica 1. Tá ok. Cheguei no 1 e terminei. Então 40 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que é 2 ao cubo vezes 5. Então o meu número está fatorado em primos. O que significa isso? Eu tenho um produto de potências, que a base dessas potências é um número primo e o expoente é um natural não nulo, que é o que eu tenho aqui. Quando eu tenho o número dessa forma, é só eu fazer o seguinte. É só eu pegar cada expoente que eu tenho aqui, acrescentar uma unidade e multiplicar. Então se eu tenho 3, eu somo 1, fica 4. Então eu vou fazer 4 vezes. Aqui não aparece o expoente porque ele é 1, certo? Então 1 mais 1 fica 2. 4 vezes 2 eu tenho então 8 expoentes. 8 expoentes não, desculpa, 8 divisores, né? Então o 40 tem 8 divisores positivos. Então aqui o que vai acontecer? Aqui eu não tenho que achar a quantidade de divisores, eu sei que é 16. Eu vou ter que achar qual é o meu expoente. Mas primeiro eu tenho que deixar esse número aqui escrito de forma fatorada em primos. A base das potências aqui tem que ser números primos, que não acontece aqui. Tá? Então a primeira coisa eu vou ter que deixar escrito em potências cuja base seja números primos. Né? Então eu tenho aqui 8 que multiplica 15 elevado a k. O que eu posso fazer com esse 8? 8 é 2 elevado ao cubo, certo? Então eu vou colocar 2 ao cubo, beleza? E o 15, ele é 3 vezes 5, tá ok? Então eu tenho 3 vezes 5, e isso aqui está elevado a k. Quando eu tenho uma multiplicação que está elevada ao expoente, eu coloco o expoente para os dois termos que estão multiplicando. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo, que multiplica 3 elevado a k, que multiplica 5 elevado a k. Agora sim, meu número está escrito de forma fatorada em primos. Né? Eu tenho potências, que a base são números primos, 2, 3 e 5, e eu tenho os meus expoentes ali
que eu tenho k. Meu objetivo é justamente achar esse k. Então o que vai acontecer? Para calcular a quantidade de divisores, eu sempre somava 1 a cada expoente e multiplicava. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Meu expoente aqui é 3. Então eu vou fazer o seguinte, vamos colocar do lado aqui. Então a quantidade de divisores, que é o nosso D, vai ser igual. Esse expoente é 3, então eu vou somar 1, fica 4. Beleza. Que multiplica. Esse expoente é K, então eu vou somar 1, fica K mais 1. Então aqui eu vou ter K mais 1. E no outro expoente também é K, vai ficar a mesma coisa, K mais 1. E vou multiplicar tudo isso. Tá ok. Só que eu sei quantos divisores tem. Eu sei que é 16, então eu vou trocar o meu D por 16. Então eu vou ficar com 16 igual 4, que multiplica K mais 1, que multiplica K mais 1. Bom, eu posso simplificar esse 16 aqui, certo? Eu posso dividir os dois lados da equação por 4, porque esse 4 está multiplicando todo mundo aqui, certo? Então uma equação eu faço o que eu quiser, desde que eu faça dos dois lados. Nesse caso aqui eu divido então os dois lados por 4, porque aí vai simplificar esse 4 que eu tenho aqui. 16 dividido para 4 fica 4. Então eu fiquei com 4 igual K mais 1, que multiplica K mais 1, é um produto notável, certo? É o quadrado de uma soma. Dá o quadrado do primeiro termo, fica K quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar mais 2K, tá ok? Mais o quadrado do segundo termo, mais 1 ao quadrado, que eu tenho 1. Então agora eu caí numa equação de segundo grau, coisa bonita. Só eu igualar todo mundo a zero, então, só passar esse 4 subtraindo para o segundo membro, eu vou ficar com K quadrado, mais 2K. Eu tinha 1, passou esse 4 subtraindo, vai ficar 1 menos 4, eu tenho menos 3, isso aqui é igual a zero, tá? Ou 0 igual a K quadrado mais 2K menos 3 é a mesma coisa, tá? E agora eu tenho que resolver essa equação aqui. Bom, essa equação vai ter raízes, vamos fazer por soma e produto. Numa equação de segundo grau, a soma das raízes é menos b sobre a, nesse caso aqui dessa equação então, vai ficar menos 2. Certo? O b é o coeficiente do k e o a é o coeficiente do k ao quadrado. Então, menos 2 dividido para 1, menos 2 dividido para 1 fica menos 2. E o produto das raízes é o c sobre o a. O c é o número que está sozinho. Então eu vou ter menos 3 sobre 1, que dá menos 3. Então as minhas raízes são dois números que multiplicados eu tenho menos 2, que somados eu tenho menos 2 e multiplicados eu tenho menos 3. Quais são esses números? Bom, para uma multiplicação dar 3, tem que ser 3 e 1, certo? Como a multiplicação resultou negativa, tem que ser um positivo e um negativo. Então eu vou ter aqui menos 3 e 1. Por que menos 3 e 1 e não menos 1 e 3? Porque aí a soma tem que fechar menos 2. Então as raízes são menos 3 e 1. Certo? Então o meu K, ele pode ser igual, vamos colocar aqui, K pode ser igual a menos 3 ou K pode ser igual a 1. Só que como o meu K está no expoente aqui, lembra que quando eu fatoro em primos, o expoente ele tem que ser um natural não nulo. Menos 3 não é natural, então não pode ser menos 3. Significa então que o meu K ele é 1, tá ok? Então o nosso K é igual a 1.